Quer que eu faça, então, assim, formalmente, Marília, a abertura? Sim, por favor. Então, boa tarde a todos. Temos mais aqui um encontro, um seminário do Programa de Farmacologia e Inflamação. Hoje estamos recebendo a professora Elisa Prestes, que é do Instituto de Biologia da UFRJ. Foi o professor Rodrigo Tinoco que fez o convite, a sugestão, e ele não está aqui. Nós fomos pegos assim um pouco desprevenidos, mas já estávamos no maior papo com a Elisa, e ela se ofereceu para fazer aquela breve introdução sobre ela mesma. Eu peço desculpas e agradeço a gentileza, a cordialidade dela. Obrigada, Sim. Elisa, pela presença. Obrigada. Queria agradecer também, né, o convite de vocês de apresentar meu trabalho aqui. Bom, brevemente, né, eu sou bióloga, eu sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e eu vim para o Rio de Janeiro, né, para a UFRJ, para realizar meu doutorado, sob orientação do professor Marcelo Bozzi. E, inclusive, o trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês aqui foi, em parte, desenvolvido durante o meu doutorado e, em parte, durante o pós-doc, que eu continuei com ele também, em 2018 e 2019. Eu esqueci de falar que durante meu doutorado eu tive um período de doutorado sanduíche que eu realizei em Boston, no laboratório do professor John Kagan, no Children's Hospital de Boston, né, que é um laboratório vinculado à Harvard Medical School. E depois que eu retornei, defendi minha tese, fiz esses 2 anos de pós-doc, ainda continuando essa pesquisa com o professor Marcelo, e passei 1 ano na França, no laboratório da pesquisadora Bénédicte Manoury, também no Instituto Necker de Enfants Malades, em Paris, e retornei no início desse ano, com também algumas perspectivas um pouco diferentes, né, com os trabalhos vinculados a Covid, né, já aproveitando assim também esse momento. Então eu estou com 2 alunos de iniciação científica realizando projetos relacionados à Covid, e, enquanto isso eu também continuo com algumas partes da pesquisa relacionada ao ENE, que é o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Eu estou como professora substituta, na verdade, na biologia, né, então associada à genética também, né, então, bom, então acho que eu posso começar aqui a compartilhar a tela Pode, com ver se dá. vocês. Já tinha até conseguido aqui, testei com a Marília antes. Vocês estão conseguindo ver? Tô sim, acho que é isso. Coloca aí na apresentação, então Isso. Pronto. Isso. Então tá. Eu vou fechar aqui o meu vídeo, então, e deixar só você, tá? Nesse momento. Beleza. E não, só para começar, né, até quis dizer, né, que eu sou também professora, até para deixar o pessoal que está assistindo também muito à vontade de interromper a apresentação, para tirar dúvidas e tudo mais, né. Ainda, claro, tem as formalidades de um seminário, mas gostaria também que vocês se sentissem à vontade para fazer perguntas, para deixar para o final como acharem melhor. Bom, então o trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, né, como já falei, foi desenvolvido durante uma grande parte durante o meu doutorado, uma boa parte também durante o pós-doc. E eu resumo, né, com um título bastante abrangente, chamando de vias de sinalização induzidas pelo M em macrófagos. E, no momento, esse trabalho está sendo realizado no Laboratório de Inflamação e Imunidade, que é coordenado pelo professor Marcelo Bozzi, né, fica, então, no bloco D. Bom, então, antes de tudo, comecemos, né, pelo que é o M. Bom, o M é esse anel tetrapirrólico com um átomo de ferro, né, no centro, que serve como um cofator de diversas proteínas no nosso corpo, certo? Onde participa de processos de transferência de elétrons, além, é claro, de onde ele é mais conhecido, como forma de transporte de oxigênio, né, no caso da hemoglobina, onde nós temos cerca de 1,2 vezes 10 elevado a 9 grupos M por hemácia, né, então uma grande quantidade de M contido na hemoglobina, como o próprio nome já sugere. E, além disso, o M também serve para armazenamento de oxigênio em proteínas como a mioglobina, e participa dos processos de transferência de elétrons em peroxidases e catalases presentes nos peroxissomos, e também em citocromos presentes na cadeia transportadora de elétrons das mitocôndrias. E aqui, né, ao contrário do que normalmente eu falo nessa apresentação, mas já ressalto aqui a importância que a mitocôndria vai ter mais adiante, né, conforme a gente for seguindo nessa apresentação. Bom,
Mas justamente, né, as propriedades do M que fazem com que seja tão importante, né, em todos esses processos, são também o que pode fazer com que essa molécula represente um perigo ao organismo, em casos, por exemplo, onde ocorre hemólise e a liberação, né, de hemoglobina na circulação sanguínea e, consequentemente, de M também, em eventos hemolíticos que sucedem, por exemplo, alguns tipos de anemia ou mesmo infecções, como é o caso também da malária, certo? E justamente esse potencial do M como molécula importante para a transferência de elétrons é o que faz também com que seja uma molécula altamente oxidativa e danosa para o organismo. Por isso, algumas estratégias evolutivas, algumas estratégias foram evoluindo ao longo do tempo, certo? Para sequestrar a hemoglobina livre, bem como o M livre também, e evitar, portanto, as consequências prejudiciais da interação dessa molécula com nucleotídeos, com lipídios, com outras proteínas do organismo. Então, aqui, só rapidamente falando, a hemoglobina livre, ela é sequestrada pela aptoglobina, formando complexos aptoglobina e hemoglobina. A aptoglobina que não pode ser, a hemoglobina que não pode ser sequestrada, ela é oxidada em metahemoglobina e, eventualmente, libera o M livre, o qual é, então, sequestrado pela hemopexina, formando também complexos hemopexina com M livre. Esses complexos, aptoglobina e hemoglobina, bem como os complexos hemopexina associados ao M, eles são sequestrados por macrófagos eritrofagocíticos que contêm em seu interior a enzima hemioxigenase, a qual é importante para degradar o M em quantidades equimolares de biliverdina, monóxido de carbono e ferro, o qual é, então, estocado no interior da ferritina, evitando, assim, portanto, a sua interação com demais moléculas. E todos esses processos aqui, né, conforme aqui está representando, né, ROS no centro, as espécies reativas de oxigênio, a cada etapa de mais liberação de espécies reativas de oxigênio é onde ocorre realmente essa, enfim, a liberação do M associado à hemoglobina e, enfim, progressivamente. Apesar de todo esse sistema de sequestro de hemoglobina e de M livre, ainda assim, eventualmente, esses sistemas podem ser saturados e a concentração de M livre na circulação, ela pode alcançar de 4 a 60 micromolar, o que é uma concentração bastante elevada e pode gerar inflamação em diferentes tecidos. Bom, e quais são esses efeitos inflamatórios dos quais nós estamos falando? Bom, considerando que o M está presente na circulação sanguínea, certo? Então, a sua interação inicial é justamente com células do endotélio, certo? Então, com isso, o reconhecimento do M por conta dessas moléculas leva à expressão de moléculas de adesão, certo? O que, por sua vez, também propicia a migração e o acúmulo justamente de neutrófilos, que eventualmente até podem obstruir estes capilares, gerando as situações de isquemia. E uma das moléculas muito importantes para o recrutamento de neutrófilos também nos tecidos, certo? Até porque essa expressão de moléculas de adesão eventualmente levam também a aumento de permeabilidade vascular e inflamação em diferentes órgãos, principalmente fígado, rins, o baço também. E nesses órgãos, né, também a quimiocina importante para o recrutamento de neutrófilos é a CXCL1, também chamada de KC, certo? Isso em camundongos, né, nos humanos seria a IL-8. E uma das células importantes para o reconhecimento, para a produção dessa quimiocina, são macrófagos residentes no local de inflamação, certo? São macrófagos residentes nestes tecidos. Isso, então, levou à pergunta, né, pelo nosso grupo de pesquisa, isso até antes de eu entrar no laboratório, que seria como os macrófagos reconhecem o M livre. Bom, então, os macrófagos vão apresentar diferentes receptores de padrões moleculares, seja associados a patógenos, né, hoje em dia chamado também de padrões associados a micróbios, né, de maneira geral, não necessariamente patógenos, mas os PAMPs, como também padrões moleculares associados a dano, né, os DAMPs. E existem, né, se destacam diferentes grupos de receptores, né, como NLRs, CLRs, os RLRs, e principalmente, né, o que nos interessa aqui neste momento, os TLRs, que são os Toll-like receptors, certo? Eles podem estar presentes tanto associados à membrana plasmática da célula,
como também em regiões endossomais, né? Por exemplo, no caso de detecção por infecções virais, né? O próprio coronavírus, a gente sabe também que tem envolvimento, tem reconhecimento por parte desses TLRs. E o que o nosso grupo de pesquisa descobriu é que um desses TLRs, o TLR4, que é o receptor responsável pelo reconhecimento de LPS, né, o lipopolissacarídeo da membrana de bactérias gram-negativas, é que tinha importância na detecção do M. Né? Esse trabalho foi justamente desenvolvido pelo professor Rodrigo, né, que foi quem me convidou para apresentar, para fazer essa apresentação para vocês. Esse trabalho é de 2007 e é onde foi visto, né, aqui em em macrófagos deficientes de TOL4, certo? Então, deficientes de TLR4, aqui representados em branco, o M não era capaz de induzir a produção de TNF, uma molécula pró-inflamatória, certo? Então, aqui, tal como é o caso que a gente vê no caso do LPS, porque esse é o receptor para o LPS, e outro marcador, que é o PAN3CIS, que é um agonista de TOL2, então, portanto, com nenhuma relação, ele ainda continua sendo capaz. Posteriormente, também teve outros trabalhos do laboratório, mostraram que o M também é capaz de induzir a ativação do inflamassoma NLRP3, e aqui só recapitulando, então, esses dois conceitos, que o M livre, portanto, então, seria capaz tanto de ativar o TOL4, como também o NLRP3. Mas, embora, né, esses dados tenham sido, claro, foram publicados e foram vistos e tudo mais, o passo a passo, né, as diferentes etapas que levavam até essa diferenciação e como que justamente a ativação do TOL4 pelo M diferia daquela induzida pelo LPS, ai, perdão, aqui eu acho que a garganta, daquela induzida pelo LPS, a gente quis entender um pouco mais como é que seria esse passo a passo da ativação do TOL4 por M, bem como também entender que outras vias que o M poderia estar induzindo, né, que seriam capazes de interferir nesse processo, porque, por exemplo, neste momento, quando o meu trabalho começou, a gente já sabia que algumas consequências do estímulo de macrófagos por M não eram dependentes de TOL4. Bom, então vamos lá. Só esse slide aqui é para recapitular como é que é a via de ativação de TOL4 pelo LPS, então, que é o seu agonista clássico, e os diferentes passos, porque ao longo do meu trabalho eu vou mostrar para vocês diferentes etapas que nós fomos analisando em cada uma dessas com relação ao M exatamente. Bom, então aqui apresenta-se o TOL4 no seu estado monomérico, certo? Portanto, ainda sem ativação, com esses domínios ricos em leucina, do domínio extracelular, responsável pelo reconhecimento de LPS. Uma vez associado ao LPS, o TOL4 sofre dimerização, e isso aproxima, no lado intracelular, os domínios TIR, que leva, então, como consequência, ao recrutamento de moléculas adaptadoras, a TIRAP e MID88, principalmente. Quero destacar aqui o papel do MID88, né, chamar atenção para o nome dessa molécula. E isso, por consequência, vai dar início, formar a plataforma de ativação que dá início à cascata que subsequente. Então, o recrutamento das quinases IRAC1 e IRAC2, que leva, então, à polibuctinação, eventualmente, de TRAP6, que, por sua vez, também recruta outras proteínas associadas à formação do complexo das quinases IKK-alfa, IKK-beta e NEMO, que, por sua vez, levam, então, à fosforilação e degradação do inibidor do IKB-alfa, né, o inibidor que está associado ao NF-κB, suas duas subunidades P65 e P50, e uma vez degradado este inibidor, permite que este fator de transcrição migre em direção ao núcleo, onde será responsável por induzir a transcrição de diferentes genes associados à inflamação, certo? Como IL-beta, a própria CXL1 que nós já falamos, IL-6 e TNF-alfa. Além disso, também essa plataforma de sinalização também é importante para ativar as MAP quinases, certo? Então, EC, JNK e P38, as quais, por sua vez, também são responsáveis pela indução de diferentes fatores de transcrição. Por exemplo, JNK serve para ativação do fator de transcrição de CJUN, que pode se associar aos CFOs, que é induzido por ERK, e isso forma o AP1,
ou também pode se associar ao ATF2, que também faz parte, na verdade, desse complexo AP1. E a associação de Sejum com um destes outros duas subunidades leva, então, também à formação do AP1, que também pode migrar para o núcleo, e é responsável também pela indução de diferentes genes pró-inflamatórios. Bom, no caso do LPS, além disso, né, quando ocorre o estímulo por LPS, esse TOL4 também pode ser internalizado, e a partir do endossomo, a sinalização ela ocorre de forma ligeiramente diferente. As moléculas adaptadoras recrutadas são outras, são TIRAN e TRIF, né, chamando a atenção aqui para o TRIF também, que nós vamos falar mais adiante, e isso leva à ativação de uma outra plataforma de ativação, né, dominada por QBK1 e TRAP3, que leva à ativação do fator de transcrição IRF3, que uma vez no núcleo, gera outros genes pró-inflamatórios associados também a respostas antivirais, normalmente, né, como os genes interferon, do tipo A, do tipo 1, e L6 e TNF-alfa também. Então, todo esse contexto, né, toda essa via de sinalização é o que nós nos propusemos a avaliar, né, ao longo desse trabalho. Então, bom, o que a gente fez? Trabalhou, então, com macrófagos de medula, obtidos a partir de camundongos C57 Black 6, selvagens ou nocautes, certo? E nós estimulamos esses macrófagos com M, na concentração de 30 micromolar, relembrando que a concentração, né, que poderia ser detectada em situações de inflamação variava entre 4 e 60 micromolar, então nós optamos por uma não tão alta nem tão baixa, né, para ficar. E, né, na ausência de soro e na presença ou ausência de inibidores. Então, esse vai ser, digamos, o modo do trabalho daqui em diante. E com isso, nós avaliamos a fosforilação de proteínas e translocação nuclear de alguns fatores de transcrição, bem como também a expressão gênica por qPCR, que é uma técnica que nós não tínhamos ainda quando essa questão toda do TOL4 começou a ser investigada. Também a secreção de TNF-alfa e de CXL1 por ELISA, e também a geração de ROS através de fluorimetria. Né? Já adiantando aqui para vocês, aqui a geração de ROS, né, espécies reativas de oxigênio, ela não é dependente de TOL4. Então, isso nós vamos ver também que tem uma grande contribuição para essa sinalização induzida pelo M, o que a difere também no caso da sinalização induzida pelo LPS. Bom, então, como etapa inicial, seria a caracterização da resposta, né, com relação a essa via de sinalização especificamente, em macrófagos estimulados por ele. Bom, então, primeiro de tudo, a gente analisou justamente a expressão de algum desses genes associados a proteínas pró-inflamatórias, certo? As citocinas pró-inflamatórias. Começando por CXCL1, que a gente sabe que é uma quimiocina que depende da proteína adaptadora MID88. Portanto, podendo ser apenas produzida quando ocorre ligação do TLR4, quando ocorre ativação do TLR4, perdão, a partir da membrana plasmática. E com isso, nós vemos, né, aqui a marcação M em branco, LPS em preto, que o M é capaz de induzir essa quimiocina em grande quantidade. O mesmo já não ocorre no caso de duas outras citocinas, IL-6 e IL-1-beta, que, por sua vez, podem ser ativadas tanto pela via dependente de MID88, como pela via dependente de TRIF, que é endossomal. E isso, elas, né, embora o M seja capaz de induzir alguma produção dessas citocinas, nitidamente ela é bem inferior àquela que é induzida no caso do LPS. E quando nós seguimos adiante, vendo citocinas que são exclusivamente dependentes da via de TRIF, como CXCL10 e RSAD2, né, então são... neste caso, então, nós temos uma indução ainda menor no caso do M. Bom, então, seguindo aqui, né, isso foi só para começar, realmente, ok, temos essa resposta, vamos ver como é que é o passo a passo. Então, primeiro de tudo, começamos a ver a ativação das MAP-quinases, as quais são ativadas mediante fosforilação por outras proteínas, e com isso... Deixa eu só ver uma... Licença, vocês estão vendo uma barra aqui em cima? Aparece para vocês a barra do Zoom? Não, não aparece não. Ai, que bom, que pelo menos aparece o título. Ok, perdão. O título do slide, né? Porque para mim não está aparecendo. Mas tudo bem. Então, só voltando aqui,
a ativação das MAP-quinases é feita através de fosforilação, e com isso, então, nós começamos a ver, ao longo do tempo, como é que era essa ativação. Então, primeiro, ERK, certo? A qual é ativada em 5 minutos, e depois, posteriormente, em 30, ainda aparece um pouco, mas ali em diante, essa fosforilação desaparece. JNK também é ativada, mediante estímulo por M, certo? Mas é um pouquinho mais tardia, a partir de 30 minutos, e ela persiste ao longo de até 2 horas após o estímulo. E no caso P38, também sendo ativada, agora já começa um pouco em 5 minutos, mas também sustenta mais tardiamente e tem o seu pico em torno de 30 minutos. Isso aqui, gente, é um aspecto muito interessante, porque não importa, né, praticamente o contexto e tudo mais, esse comportamento com relação aos tempos, certo? O tempo de ERK em 5 minutos e JNK em P38 em torno de 30, ele se mantém e vai se manter também ao longo do trabalho. Bastante robusto. Bom, analisando, então, os fatores de transcrição induzidos por essas proteínas, nós fizemos uma separação, né, de núcleo e citoplasma, a qual pode ser verificada aqui pela presença de lamina, apenas na fração nuclear, e de APDH apenas na fração citoplasmática. E isso nos permite ver não somente a ativação desses fatores de transcrição por fosforilação, como também se eles estão presentes no núcleo, se eles estão migrando e se associando, né, consequentemente, aos promotores, levando a transcrição desses genes importantes. Então, aqui, através da fosforilação de P65, representa NF-κB, certo? Dependente de MID88, aqui nesse caso, principalmente. A gente pode ver que um pouquinho, né? No caso, o M induz, sim, esse fator de transcrição, embora bem menos que no caso do LPS, também pode ser comparado aqui. E chama atenção, né, já destacando aqui a participação de Sejun, né, que nesse caso o M de fato, induz bem fortemente esse fator de transcrição. Já no caso do IRF3, a gente mal e mal consegue ver no caso do LPS, né, pela questão de detecção, e no M ele é indetectável. Bom, então com isso as consequências dessa primeira etapa foram que o M é capaz de induzir a ativação das MAP-quinases, levando também tanto a ativação do fator de transcrição AP1, como também do NF-κB. E aí, claro, a pergunta natural que viria depois é quais dessas vias dependem de TOL4, de MID88 e de TRIF, né, as duas moléculas adaptadoras. Então, começando pelos macrófagos deficientes de TOL4, nós, né, tivemos essa surpresa de que, na verdade, a ativação das MAP-quinases ERK e JNK aparentemente não são dependentes de TOL4, né? Vocês podem ver que no caso do LPS, ela, né, enfim, realmente não responde. Mas a P38 aparentemente tem alguma participação de TOL4, certo? Pois está reduzida a fosforilação dessa proteína no caso dos macrófagos deficientes. E analisando os macrófagos deficientes em MID88 e em TRIF, nós obtivemos um resultado bastante semelhante, né? Sem muita alteração em ERK, embora aqui aparentemente JNK tenha sofrido um pouco também, mas essa diminuição em P38 no caso de MID88, certo? No caso de TRIF, não. E, bom, olhando também a secreção de citocinas, né, reproduzindo também o trabalho de 2007, a gente vê que em macrófagos deficientes de TOL4 existe uma grande redução, né, na secreção de TNF induzida pelo M, e o mesmo ocorre na secreção da quimiocina CX-CL1, certo? O M também está bem reduzido. E comparando MID88 e TRIF, né, nós também temos uma redução da produção de TNF induzida por M, no caso dos MID88, certo? No TRIF, não. E também uma redução na expressão de CXCL1, né, porque PCR também dos MID88 e TRIF não. Então, tudo isso já corrobora, né, levando às conclusões dessa segunda etapa, de que a ativação de TOL4 por M, ela não depende da molécula adaptadora TRIF, então a sinalização a partir do endossomo não se destaca nesse momento. No entanto, pela via de MID88, ela tem participação na ativação de P38, né, e também na ativação, então, de Sejun aqui e NF-κB. Na verdade, até por questão de redução, já adiantando aqui para vocês da apresentação, eu acabei removendo esses dois dados, certo? Então, dos dados do fracionamento celular,
para dar um pouquinho mais de tempo para as próximas etapas, que seriam realmente a outra pergunta, que seriam quais são as outras rotas de sinalização que interferem nessa via, né, do M, justamente no macrófago. Então, a gente resolveu dar uma olhada em uma outra proteína que já havia sido deixa eu demonstrar aqui rapidamente, né? Já havia sido demonstrado que o M é capaz de ativar SIC, certo? Isso também foi um trabalho conduzido pelo nosso grupo. Então, o M leva à ativação de SIC por fosforilação. SIC é uma proteína que está associada a receptores tirosina quinases, né? Presentes em grande abundância em células do sistema imune, né? Particularmente nos BCRs e PCRs, mas, de qualquer forma, também já foi detectada como importante pela sinalização por TOL4 e também como uma sinalização a partir da mitocôndria. E isso é também interessante a respeito dessa proteína. E a ativação de SIC, ela também pode levar à ativação da via de PI3 quinase e AKT, como também a ativação das MAP quinases, geração de ROS e o próprio inflammassoma NLRP3. Então, sabendo que o M era capaz de ativar essa proteína, a gente resolveu dar uma olhada um pouco mais a fundo. E, né, de maneira interessante, nós vimos que a ativação de SIC pelo M não é dependente de TOL4, nem tampouco de MID88 ou de TRIP, certo? Logo, então, é uma via totalmente independente de TOL4, mas que tem uma participação interessante na sinalização induzida pelo M. E isso a gente pôde ver através da utilização de um inibidor específico de SIC, esse GS9973, né, daqui em diante, representado apenas como ISIC, né, inibidor de SIC. E o que nós vimos? Né? Que na presença do inibidor de SIC, a fosforilação de ERK era totalmente, desaparecia completamente, a ativação de JNK também bastante reduzida, e a de P38 também, né, um impacto até mais forte do que os nossos knockouts haviam trazido. E, no entanto, ela não interferiu na ativação de P65, né, subunidade de NF-κB, o que foi bastante interessante, né? É sempre bom quando esses inibidores não inibem tudo, né? Então, eles mostram que justamente ele tem um efeito seletivo, não está sendo uma inibição geral na ativação da célula, mas sim em etapas cruciais, né, da etapa da sinalização, moléculas específicas. Apresenta direta influência sobre CJU, que, por sua vez, é o fator de transcrição que é induzido por JNK, então corrobora este dado. E aqui também a gente chegou a trabalhar com TBK1, que estava associada à via de TRIP, e aparentemente SIC não tem nenhuma interferência, né, na ativação dessa proteína. Olhando para a liberação de TNF e para a produção do RNA mensageiro de CXCL1, nós vemos que também a inibição, o inibidor de SIC reduz bastante a produção dessas citocinas pelo M, né? Então, sugerindo também um papel importante dessa molécula na sinalização. E, além disso, o inibidor de SIC ele também é responsável por reduzir a geração de espécies reativas de oxigênio induzidas pelo M, né? Então, a gente vê esses dados aqui são obtidos a partir de fluorimetria, utilizando a sonda de ROS, DCFDA, que reage, então, com moléculas de ROS presentes no interior da célula e emitem fluorescência, certo? Então, com isso, com o aumento de fluorescência, que no caso a gente pode ver apenas o controle, né, contendo o M, tem uma alta de produção de ROS, e no caso aqui, na presença do inibidor de SIC, isso é reduzido. Bom, então, né, como já tinha dito para vocês, né, que a geração de ROS ela não é dependente de TOL4, e agora nós vimos também que a ativação de SIC também não é dependente. Nós, então, quisemos olhar um pouquinho mais a questão dos ROS, né? Antes disso, então, só recapitular, a ativação de SIC, levando à ativação das MAP quinases e a ativação de APO. Logo, a etapa seguinte foi analisar como é que seria a participação de ROS nessa sinalização. Então, nós começamos utilizando o antioxidante NAC, né, que é bastante geral, né, então, um antioxidante de forma que atua principalmente em ROS citoplasmático e tudo mais. Nós resolvemos utilizar esse antioxidante. E o que nós vimos foi também algo bastante curioso, que o tratamento das células com o NAC
levava a redução de JNK e de P38, porém não interferia em ERK, certo? E, curiosamente, também era capaz de reduzir a ativação de P65, embora não completamente, também reduzia a ativação de Cjun, né, diretamente vinculada à redução de JNK, e reduzia também a ativação de TBK1. Eu não vou falar muito sobre a TBK1 nesse momento, mas só como ela apareceu aqui também nesses dados, não foi muito falada no início, só para colocar que, embora ela esteja associada à via de TAL4, particularmente a sinalização induzida a partir do endossomo, mais recentemente, alguns trabalhos têm demonstrado a associação com a parte de metabolismo da célula e também com a questão da mitofagia, né, de mitocôndrias. Então, mas isso só em paralelo, né, que pode ter alguma relação com isso também. E o tratamento com NAC foi responsável por reduzir também a produção de CXCL1 e de TNF, no caso dos macrófagos estimulados por M, e naturalmente, né, como seria esperado, apenas um controle, o tratamento com NAC também reduz a geração de ROS induzida pelo M. Então, aqui, né, o M induzindo a geração de ROS, a qual é importante para a ativação de JNK e P38 e também do fator de transcrição AP1 e também de TPK1, que pode ter associação direta também com NF-κB. Mas, né, se sabe que existem diferentes fontes de ROS na célula e a nossa pergunta seguinte foi, então, qual seria a fonte dessas espécies reativas de oxigênio que poderiam ser responsáveis por induzir essa sinalização que nós observamos. Então, existem diferentes fontes de ROS na célula, certo? Pode ser em consequência de citocinas e ativadas também por receptores de fatores de crescimento, pode ser em decorrência de alguns processos metabólicos, pode ser associada à cadeia transportadora de elétrons mitocondrial e também diretamente por NADPH oxidases presentes em endossomos, certo? E no caso destes dois aqui, já tem trabalhos publicados mostrando que, pelo menos em contextos in vivo, certo? Essas proteínas, né, de pegar oxidases, são importantes, né, no caso em casos de hemólise e tudo mais, e trabalhos conduzidos pelo nosso grupo mostraram que também também o ROS mitocondrial tem participação importante na sinalização pelo M, certo? E essas ROS são o que levam, então, a oxidação de proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, e, portanto, também são danosas. Bom, só que, rapidamente, para falar, também removi por questões de tempo, mas ao longo do meu doutorado nós geramos um CRISPR para uma subunidade da NADPH oxidase, né, a subunidade P22, e isso excluiu a participação dessas enzimas no nosso caso especificamente. Então, eu vou focar agora, na verdade, no que é digamos, a questão mais do momento, justamente, que nós estamos investigando, que é a participação da mitocôndria e a influência do ROS mitocondrial. Então, esses dados aqui são da Letícia Alves, né, do laboratório da doutora Letícia Alves, desenvolvidos ao longo do doutorado dela, mostrando que o M é capaz de induzir ROS mitocondrial em macrófagos estimulados, né, por M. Isso pode ser detectado através da sonda MitoSox, que tem uma cauda catiônica e, portanto, um direcionamento para a detecção de ROS especificamente na mitocôndria e não de maneira geral. Este é um procedimento também independente de TAL4, porém dependente de SIC, certo? Então, também está associado à ativação de SIC. Então, utilizando o mitotempo, que é um sequestrador de ROS mitocondrial, nós decidimos analisar, né, essas diferentes vias de sinalização também. Então, aqui só para mostrar, né, que o mitotempo ele é capaz de reduzir, então, o ROS mitocondrial, e o tratamento das células dos macrófagos com o mitotempo deu outros dados interessantes, né, que na verdade, a redução de ERK, porém, não afetando JNK ou P38. Então, bom, e da mesma forma, a utilização de mitotempo reduz a produção de CXCL1 e também de TNF. Estes dados foram resumidos, né, e publicados no nosso trabalho no final do ano passado.
certo? Então, aqui esse trabalho que juntou, né, tanto esses dados in vitro de sinalização, como também dados em vivo, em modelo de hemólise. E só para resumir aqui de maneira geral o que foi até agora, foi então assim mostrando a ativação do M de TOL4 é importante para P38 e para ativação de NF-κB, certo? A ativação de SIC, que ocorre de forma independente de TOL4, leva à ativação tanto de P38 como também de ERK e JNK, levando à ativação, então, de outro fator de transcrição, que é o AP1. A ativação de ROS, de maneira geral, é importante para JNK e P38, também para TBK1, que pode ter relação com NF-κB. E, além disso, o M também é capaz de induzir ROS mitocondrial, que, por sua vez, é importante para ativação de ERK. E, né, devido àquele trabalho mais antigo, mostrando que poderia haver uma sinalização de SIC a partir da mitocôndria, essa foi a questão realmente que ficou, né, pendente do momento. Que haveria uma interação de SIC com a mitocôndria? Será que a mitocôndria trabalha como uma plataforma de sinalização a partir do M? Então, aqui, né, só mostrando a migração dos fatores de transcrição para o núcleo, e então a ativação, transcrição, perdão, de CXL1 e TNF-alfa. Então, essa foi, digamos, a conclusão geral do trabalho, mas eu queria colocar para vocês também um pouquinho do que está sendo feito agora, que são coisas ainda em aberto, e até, né, que não tem as respostas ainda, mas nós estamos em busca, né, que é justamente com essa relação, né, a participação de SIC e também a sinalização a partir das MAP-kinases, né, particularmente ERK, que nos interessa, e o vínculo de estudo com a mitocôndria. Né? Então, seria a próxima etapa do trabalho, que é como a mitocôndria participa nessa sinalização. Então, só recapitulando aqui, a cadeia transportadora de elétrons, a grande responsável pela produção de ROS induzidos na mitocôndria, né, particularmente complexo 1 e complexo 3, e justamente por isso, né, uma das etapas um dos objetivos dessa próxima etapa é analisar a participação desses diferentes complexos responsáveis pela geração de ROS na sinalização. Né? Então, com isso, nós usamos inibidores específicos, né, desses complexos, então, rotenona, antimicina A, e oligomicina, né, que é inibidor da ATP sintase, e rodamos aqui o blot, né, com as MAP-kinases, mostrando que a inibição dos complexos 1 e 3, né, usando rotenona e antimicina, a gente tem um direto impacto sobre a fosforilação de ERK apenas, certo? E não de JNK ou P38, ao passo que a oligomicina, ela parece ter um impacto maior em JNK e P38 e não tanto em ERK. Esses dados, eles ainda têm uma variação maior, certo? Inibidores de mitocôndria, de complexos de mitocôndria, eles têm às vezes têm pequenas variações, mas via de regra, nós temos observado muito fortemente esse impacto sobre ERK a partir da mitocôndria, né? Enquanto JNK e P38, às vezes, tem uma variação, às vezes continua a mesma coisa, às vezes aumenta um pouquinho. Então, aparentemente, a mitocôndria, né, como a gente já tinha visto utilizando o mitotempo, como a gente já vê também utilizando, às vezes, alguns inibidores de ERK na intrarrosa mitocondrial, a gente vê que tem uma participação. E o que, na verdade, é a parte do trabalho que eu mais gostaria de fazer, eu estou mostrando aqui para vocês um dado que é difícil de conseguir, né? Então, são poucos experimentos que tiveram isso, né? Isso aqui foi obtido com macrófagos imortalizados, que foi separando a fração citoplasmática da fração mitocondrial e a detecção de SIC, certo? Na fração mitocondrial, aqui marcada pela presença de HSP60. Mas esse eu até trago para vocês como um problema que nós estamos enfrentando agora, que é bastante difícil purificar, né, essas mitocôndrias. Não a purificação em si, isso já foi conseguido por ultracentrifugação, mas de detectar a sinalização nessas amostras purificadas. Porque purificar mitocôndria tem sido até relativamente fácil, mas na hora que roda o blot, é como se mesmo as proteínas, mesmo na fração citoplasmática, em que era para nós detectarmos as proteínas fosforiladas, elas não estão aparecendo. Não sei, alguma questão de tampões e tudo, então isso, se alguém já tiver trabalhado com isso,
ajuda, né? Estamos ainda em busca de obter um resultado mais claro, né, com relação a isso, né, confirmar se é isso mesmo, né, se de fato a mitocôndria pode servir como uma plataforma de sinalização para psique e, por consequência, ERK também, né, se existe esse recrutamento dessas proteínas para a mitocôndria, como é o que foi demonstrado no caso desse outro trabalho, que foi utilizando o peróxido. E o que está também em andamento, né, nós temos imagens também de mitocôndrias em células tratadas com M. Então, né, como nós estamos vendo aqui, o marcador que nós utilizamos é o tom 20, né? E resta ainda quantificar essas amostras, essas imagens, perdão, com relação ao comprimento das mitocôndrias, né? Se a gente consegue prever se ocorre fusão ou fissão mitocondrial, o quanto isso pode estar relacionado com a sinalização que nós observamos. Então, isso, assim, a olho nu, a princípio, nós não vemos essa diferença, né? Embora nós tenhamos essa clara mudança, esse claro dano mitocondrial por conta do M nas mitocôndrias, visualmente, aparentemente, nós não estamos conseguindo, né, só assim, batendo o olho não está vendo, tem que realmente quantificar para ver. Então, as perguntas, né, desse momento, né, que eu estou desenvolvendo no projeto, em colaboração também com outras pessoas no laboratório, seria de que forma o M prejudica a função mitocondrial e quais cascatas de sinalização são desencadeadas, né, pelas mitocôndrias afetadas, presumindo que a nossa hipótese de que a mitocôndria funciona como uma plataforma de sinalização no caso do M esteja correta, né? Então, nós ainda estamos por confirmar. Então, a conclusão do trabalho foi um pouco mais adiante. Essa aqui eu finalizo a minha apresentação para vocês, na verdade, com essas perguntas que nós ainda estamos respondendo. E, assim, queria agradecer, né, as pessoas envolvidas também no desenvolvimento desse trabalho, então, principalmente o grupo aqui no laboratório do Marcelo, a doutora Letícia, a doutora Daniele, o doutor Eduardo, que está realizando experimentos funcionais também com ele na mitocôndria, então, utilizando o Ouroboros e avaliando a respiração mitocondrial em células estimuladas com M, né? A doutora Helena também participa nessa parte do projeto. O grupo do John Kagan, né, em Harvard, onde eu realizei meu doutorado de sanduíche, e alguns destes dados foram obtidos, e também a doutora Benedite, no laboratório no INEM, também a gente avançou um pouco nessa parte das mitocôndrias também durante o meu tempo no laboratório dela. Talvez menos, né, do que gostaria, até um pouco por conta da pandemia, né? Eu estava lá, teve 2 meses de confinamento, teve mais um mês de greve de transporte, foi uma confusão, assim, mas ainda assim foi possível conseguir algumas coisas. E, claro, né, o financiamento, e agradecer a presença, né, de todos vocês e o convite, mais uma vez, pelo pessoal da farmacologia. Obrigada. Elisa, excelente, muito obrigada. Já temos aqui perguntas, pessoas levantando a mão aqui, loucamente, querendo perguntar, que bom. Claro, que bom. Então, Melhor quando por tem escrito, participação. aqui tem 2 pessoas pedindo para falar, mas acho que eu vou ler, então, aqui primeiro da Carolina Amorim. Eu gostaria de saber se vocês, você diz excelente apresentação, eu gostaria de saber se vocês chegaram a investigar a expressão do fator de transcrição SPC, ou SPIC, né, pelos monócitos macrófagos na presença do M. Não, mas gostaríamos, porque tem trabalhos que sugerem que, uma vez que esses macrófagos, né, talvez até uma certa limitação, né, do modelo, nós não estamos trabalhando com macrófagos obtidos a partir de tecido, e sim com macrófagos que são diferenciados a partir da medula. Então, talvez eles ainda retenham o potencial de, ativando o SPIC, ele, né, se transformar, de certa forma, num padrão mais eritrofagocítico. Gostaria. Caroline, por favor, se você tiver, enfim, um anticorpo para detecção de SPIC e tudo mais, eu acho que eu tenho interesse de testar. Elisa, deixa eu te fazer um pedido técnico aqui que Marília pediu para você tirar a apresentação. Ah, tá. Descompartilhar. Claro, não, sem problemas. Não, tranquilo. E, então, acho que passo aqui a palavra, acho que vou seguir aqui a ordem. Milton pediu primeiro, depois Mariana. Olá, boa tarde, Elisa, parabéns, muito elegante seu trabalho. Investigação de sinalização é sempre muito bonito, né? E está assim, tão bem executado.
eu fiquei muito curioso sobre os eventos bem iniciais. Eu não sei se você falou, nos primeiros minutos eu perdi. Como é que vocês acham que o M tem esses efeitos? Inclusive os mediados por TLR4. No caso do que se sabe, que se acredita que envolve o TLR4, é por ligação direta com o TLR, tá? E nos casos que você viu que não envolve, será que é um sítio intracelular? Qual é o mecanismo? Será que pode ser, dá para descartar uma possibilidade de um efeito químico, por exemplo, interação com NO, monóxido, né? Alguma coisa estequiométrica, né? O efeito do M, ou vocês acham que tem um receptor intracelular? Como é que atravessa a membrana? Quer dizer, esse evento inicial, eu queria que você comentasse como é que funciona. Obrigado. É claro. Eu até agradeço essa pergunta, porque eu acho que, bom, o foco do meu trabalho, o M, dado o tempo suficiente, ele arruína a célula de diferentes formas em todos os casos. Justamente, assim, a minha proposta do trabalho, e é o que também é a minha curiosidade pessoal, é justamente isso que você colocou. O que vem primeiro? O que está acontecendo, assim, lá no início, né? Onde é que é o primeiro dominó que a gente bate e vai adiante? Então, eu vou começar a responder a sua pergunta por duas partes. Primeiro, a questão do TAU4. Existem dados computacionais, né, sugerindo que existe uma ligação direta do TAU4 do M ao TAU4, e existem alguns dados também por outros grupos da França, mostrando, né, já com pull down, que sugerem também que haja essa ligação direta. A gente tem a hipótese de que seja uma região específica do TAU4, particularmente uma histidina, agora eu vou 439, isso, 438, 439, enfim, essa histidina, que foi já inclusive demonstrada como importante, como próxima de uma região que é importante para a ligação ao níquel, né, tem um trabalho publicado, e nós temos, né, em nossas mãos, nós já temos plasmídeos, né, que para superexpressão de TAU4, para expressão de TAU4 em células nocautes de TAU4, um deles é selvagem e o outro tem uma mutação nessa histidina. Justamente para ver se esse poderia, né, digamos, na prática, em estudos funcionais, se isso seria. Isso foi parte do que eu realizei também nos Estados Unidos, inicialmente macrófagos imortalizados, né, a gente conseguiu fazer, mas esses macrófagos não são ideais para sinalização por M, então teve esse problema, e aí trouxe os plasmídeos e a gente ainda tenta colocar isso em macrófagos primários. Na França, conseguimos, porém, como era uma taxa de transdução relativamente baixa em células primárias, a gente consegue resgatar a resposta ao LPS, mas ao M ainda não. Então, o M sinaliza pouco, então está com essas questões, limitações um pouco técnicas ainda, infelizmente. Mas nós temos isso, né, que seria, digamos, para demonstrar de fato que essa ligação ocorre diretamente e que isso é importante, né? Ou que não é, né? Pode ser que não seja também, né? Então, mas para ver a questão da hipótese. Com relação à outra parte da pergunta, existe a possibilidade, né, o M justamente atuando como um fator de crescimento para a célula, e, portanto, sendo detectado por receptores associados a essa, digamos, mitógenos e tudo mais, como receptores associados à proteína G, por exemplo. Eu tenho interesse ainda, não testamos, mas de testar inibidores gerais, inicialmente, de receptores acoplados à proteína G, e ver se tem algum efeito nessa sinalização, né? Se esses receptores poderiam fazer uma parte, nós ainda não fizemos isso. Esse mesmo grupo da França que viu a ligação com essa possível ligação com o TAU4 também viu que existe a presença de um GPCR, né? Então pode ser isso. Mas existe ainda a possibilidade, e isso não pode ser descartado, de uma interação direta do M livre justamente, com lipídios de membrana, e o que a gente observa, né, por exemplo, a ativação de SIC, a geração de ROS, seja um efeito de peroxidação lipídica que, de alguma forma, também induz essa sinalização. Que não seja a presença direta de um receptor, né, realmente ligando, colocando para dentro, mas realmente um dano inicial na membrana plasmática que, por sua vez, desencadeia. Nós ainda não temos resposta para isso, mas eu também tenho bastante curiosidade de entender melhor como é que é isso. Obrigada, Newton. Obrigada, Elisa, pela resposta. Mariana? Olá, Elisa. Excelente apresentação. Assim, um tema que me traz muito interesse, porque é um dos temas que eu trabalho, né? A Caroline, que perguntou, ela foi minha aluna de mestrado, e a gente trabalhou exatamente com os PAI-C. Então, se você quiser depois o anticorpo, eu tenho, é só a gente conversar. Ai, tá? com certeza!
Mas eu tenho algumas perguntas, né? Então, a primeira pergunta é a seguinte: a gente estava trabalhando com a hipótese de um monócito, um macrófago ser um sensor para transfusão autóloga, doping sanguíneo, né? Porque o atleta reinfunde uma bolsa de sangue refrigerada que está cheia ali de M livre e tal, nas hemácias. E aí a gente usou o SPICE como um sensor, e foi bem interessante. Só que as concentrações de M que as hemácias liberam, que a gente mediu, variam ali de 13 a 18 micromolar. E nessa circunstância, a gente fez uma transcriptômica desses monócitos diferenciados em macrófagos por 24 horas e viu um perfil mais voltado para M2, bem diferente do que você viu com ativação de NF-κB, liberação de moléculas pró-inflamatórias, né? Por conta, eu acho que imagino da concentração de M, que você falou que você trabalhou numa faixa de 30 a 50, né? Então, essa aqui é a minha primeira questão, se você chegou a ver alguma quantidade menor, porque parece que existe uma regulação muito fina, né, da quantidade de M que vai atuar sobre o macrófago, por exemplo, e levar a um fenótipo mais M1-like ou M2-like. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se vocês chegaram a considerar a possibilidade de M nas vesículas, porque foi uma das coisas que a gente avaliou também. A gente viu M nas vesículas que foram liberadas por hemácias e viu que quando a gente tratava essas células com M, células primárias, os monócitos começavam a apresentar uma quantidade um pouco mais aumentada de M. Então, eles estavam, um tempo muito curto, eles estavam captando esse M, né? Então, eu queria perguntar essas duas coisas para você. Eu posso começar respondendo pela segunda? Que, na verdade, não é nem respondendo, é até te agradecendo por ter trazido essa informação, porque no período da França, o laboratório era especializado justamente em TLRs endossomais, né, principalmente TAL9, então tinha muitos anticorpos para endossomo, tudo mais, marcação, e algumas pessoas já tinham dito essa diferença. E sim, existe aumento na quantidade de endossomos, ocorre de forma bem rápida. Inclusive, eu tenho imagens também de microscopia confocal mostrando, a partir de 5 minutos já tem uma colocalização de o early, né, o EA1 com o LAMP1, né, então fica rapidamente tudo muito mais centralizado. Então, ocorre, sim, eu ainda não sei direito como é que é a participação disso diretamente na sinalização, não deu tempo de investigar com inibidores e tudo mais, mas e até seria uma outra pergunta, né, digamos, abre para um outro projeto, mas então nós não olhamos ainda, mas sim, nós já observamos alguma enfim, alteração sim no processo de endossomos e vesículas. Não sei se responde bem a sua pergunta. Assim. Sim. A primeira, com relação ao perfil, a gente sempre se depara, quando apresenta esse trabalho, com uma questão, né, que inclusive serve para o nosso, uma dúvida, que os nossos experimentos são conduzidos na ausência de soro, né? E sempre tem, volta e meia tem uma pergunta, poxa, né, mas um ambiente real, ele vai estar na presença de soro, mas muitas dessas sinalizações que a gente observa, elas são drasticamente reduzidas na presença de soro. O que pode se dever, o que provavelmente se deve, ao sequestro, né, do M por conta de proteínas presentes no soro, como, por exemplo, a albumina e tudo mais. Tem até um trabalho que vai sair agora avaliando, porque alguns efeitos são dependentes do M junto com o soro e outros acontecem na ausência de soro. Mas, sim, eu já testei com concentrações menores de M, em torno de 10. A sinalização ela é mantida, no entanto, ela parece um pouquinho mais sutil, sim. Ela ainda representa, assim, principalmente, eu uso sempre as MAP-kinases, porque elas são bem robustas, então ainda tem ERK em 5 minutos, ainda tem as outras, elas só regulam um pouquinho a intensidade, realmente, né, da ativação, mesma coisa vale para TNF e tudo mais. De 30 para 50 eu já não vejo tanta diferença. Eu acho que 30 ele já pula algum limiar ali que já, né, ou o nosso olho não detecta, talvez o DJ veja, mas Isso bate exatamente com o que a gente estava vendo, porque a gente tinha alguns grupos, né, simulando a transfusão, a gente colocava assim, 10% de hemácia refrigerada, 90% de hemácia fresca, e tratava as células fazia uma cocultura, né, com Transwell. Quando era 100% de hemácia refrigerada, que era o nosso controle positivo, a gente viu um desvio absurdo para um perfil muito inflamatório. Então, a gente viu TNF-alfa e as concentrações estavam bem próximas disso que você avaliou. Aí, quando a gente fazia, tentando simular ex vivo a transfusão, né, porque a pessoa vai reinfundir uma bolsa ou duas, a gente já viu um perfil mais sutil,
só que a gente não avaliou nenhuma via, né? A gente só viu o spike-C e a liberação e o RNA mensageiro, por exemplo, para algumas proteínas, assim, por array, sabe? M1, Legal. M2, só para ter essa ideia maior. Mas se quiser, depois é só a gente conversar, que a Eu achei gente interessante. disponibiliza o anticorpo. Vocês fazem com macrófago de medula também? Como é que vocês estão Não, fazendo? é retirado do sangue, né? A gente faz a PBMC separação, mesmo. PBMC, e diferencia o monócito e macrófago. Mas é algo muito sutil, porque são 24 horas só de diferenciação. Então, nesse processo, eu nem chamo de macrófago nem de monócito. A gente bota sempre aquela barrinha, monócito e macrófago, sabe? Mas Não, obrigada, interessante tá? isso. Adorei a apresentação. Eu agradeço também, gostei de... Vamos conversar mais. Sim, claro. Maravilha, e os projetos se articulando, as colaborações. Sim, saber. Newton perguntou se ele pode fazer mais uma pergunta, Claro. não estou vendo ninguém na frente, acho que temos tempo para mais uma. Newton, por favor. Então, Elisa, é continuação daquilo que eu perguntei antes. Então, você falou em endocitose, né, agora. Eu queria muito saber o que você acha sobre se o M tem efeitos intracelulares e como ele entra. Será que depende de endocitose ou vocês acham que ele atravessa a membrana? Né? Porque talvez parte... Como vocês estão estudando agora sinalização em preparações subcelulares, né? Isso acaba sendo importante, né? Se o alvo não estava lá, talvez seja isso que explique que você não esteja mais vendo nada quando você fraciona mitocôndria, né? Ou outros compartimentos. Né? Sim, até peço desculpa, né? Eu acabei não me lembrando de falar da questão da endocitose, né? Ela ainda está muito incipiente, eu não realmente poderia ser uma via de entrada, e até porque a gente chegou a testar, esses dados eu não vou poder confirmar, mas porque não fui eu que fiz, mas teve um tempo que nós tivemos acesso a macrófagos deficientes de HRG1, que em macrófagos eritrofagocíticos é ele que é responsável, né? Então, no caso, macrófagos que vão apresentar os receptores para o complexo aptoglobina e hemoglobina e os complexos hemopexina M, né, que são receptores específicos, acho que é CD89 e CD163, eles são internalizados e esse M ele é transportado para fora do endossoma a partir de HRG1, certo? Então, que é onde ele vai encontrar com a hemioxigenase, que é a supracitoplasmática. E esse doutorando, ele trabalhou com... Nós tivemos acesso, foi acho que o professor Iqbal, que trabalha acho que em Baltimore, se não me engano, ele trouxe, né, os ossos, ele trabalhou com HRG1, mas analisou umas coisas meio diferentes, né? Agora nós não temos mais esses macrófagos deficientes HRG1 para testar essas vias que eu estudei, mas até foi uma boa lembrança, assim, essa questão da endocitose, tinha ficado um pouco enfim, um pouco de lado, né, de certa forma, ou por uma outra finalidade, mas que poderia ser, sim, uma forma de internalização e um alcance, né, do M diretamente para o citoplasma. Com relação a atravessar a membrana, tem um dado muito curioso, que quando a gente trata as células com M e passa elas em citômetro, rapidamente a gente vê uma divisão de populações, né? Então, por exemplo, se o macrófago ele estaria aquela população central, redondinha ali no centro, bonitinho. Quando a gente trata com M, imediatamente a gente vê uma população mais abaixo, menor, né? Portanto, e essa população, ela marca com iodeto de propídio. Só que são 5 minutos de tratamento, 30 minutos, 15, 30 minutos. E nós já fizemos LDH, NTT e tudo mais, essas células não estão mortas, né? Então, por que elas estão marcando com iodeto? Por que a gente consegue ver? Então, eu acho que é possível, sim, né? Nós não temos experimentos mais robustos para afirmar isso, mas que possa haver, sim, uma entrada direta através da membrana, né? Até porque o M é uma molécula hidrofóbica, né? Então, em princípio, uma molécula pequena, hidrofóbica, então poderia, né, em princípio, atravessar uma bicamada lipídica. Mas é bastante complicado, assim, como você vê, assim, são várias frentes que se abrem, né? E como cada uma delas comunica, né, com as outras e como elas eventualmente levam, né, ao desfecho final. Né, o que a gente viu inicialmente é que, poxa, né, o Tal4 tinha, digamos, esse foco principal, né, início dos trabalhos, agora a gente já vê que, né, já foca em outra coisa, e a bola da vez, né, entre aspas, é a mitocôndria, mas tem esses outros dados que eu acho que seriam interessantes de investigar. E uma outra coisa curiosa também, né, que a célula, em questão de 5 minutos, quando a gente faz os tratamentos, ela agarra na placa.
Então, para soltar essas células, por exemplo, para fazer a extração de mitocôndria, né, que trabalha com células vivas e tudo mais, elas já estão agarradas. E isso é até uma coisa que eu tenho para mim como ruim, porque eu preciso raspar para conseguir as milhões de células que precisa para fazer uma ultracentrifugação, tem que raspar. E a mitocôndria é uma organela sensível, então certamente ela tem algum impacto também com esse procedimento. Então fica essa coisa, é um pouquinho complicada essa parte inicial ali, mas acontece muita coisa. Com certeza, obrigado. Eu perguntei muito isso porque pela semana passada eu vi pela primeira vez endocitose. Eu nunca tinha feito experimento desse tipo, um endocitose com um indicador fluorescente e com macrófago peritoneal. E muito rápido, e muito, mas assim, muitos grânulos citoplasmáticos em questão de 5, 10 minutos, né? Então, eu não tinha ideia que essa célula pudesse ser tão ativa em endocitose. Né? Uma célula não estimulada, né? O macrófago não era nem eliciado com o seu glicolato. Então, eu fiquei imaginando assim, o quanto de coisas entram por essa via, né? E podem ter efeitos intracelulares por esse caminho, né? Talvez depois endolisossomo vazando, né? Tem muitas outras possibilidades dela chegar no citoplasma indiretamente após endocitose. Sim, então, foi bem interessante ter trazido isso de volta também, né, para o trabalho. Acho que eu fiquei focada mais na mitocôndria, foi legal reavivar a parte da endocitose. Vamos olhar também. Obrigado, bacana. Elisa, acho que estamos chegando aqui, então, ao fim. Queria te agradecer muito. Mais uma vez, dizer que foi excelente a apresentação. Tivemos muitas perguntas, muita participação. Então, torço aí pela continuidade do trabalho. Bom, com certeza vai continuar bem, por as possíveis colaborações que parece que começam a se desenhar aí. Tomara que dê caldo. Tá bom? Tá certo. Mais Obrigada. uma vez, muito obrigada aí também a todos. Agradeço, tchau. então, a todos a presença, a participação.